Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá, sejam todos muito bem-vindos a ONTV, 24 horas ligado em você. Esse é o nosso programa Tempo de Preparação. Hoje vamos continuar falando sobre como nos prepararmos, descobrirmos a nossa identidade, conhecermos a nós mesmos, estabelecer propósitos nas nossas vidas, termos conhecimento de como, então, estabelecermos metas para os nossos dias, cumprindo a nossa missão enquanto ser humano aqui nessa terra. Ok, meus irmãos? Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo para a sua glória. Assim, Eugênia, tudo vem de Deus. Meus amigos, basta que nós observemos ao nosso redor, para aquele que crê, a magnitude e a perfeição que nos rodeia, em que tudo funciona realmente, em que tudo funciona em perfeita harmonia. Que nós possamos, como cristãos, essa programação do tempo de preparação é um programa para cristãos, para pessoas que buscam o entendimento da palavra de Deus, pessoas que mesmo que não tenham uma religião, mas acreditam na existência de algo muito maior que rege os nossos dias. E a palavra de hoje nos fala algo muito importante, que é a razão pela qual tudo que nós vemos existe. Nós nos encaixamos nesse sistema e fizemos parte de um todo. Basta que observemos ao nosso redor a expressão de tudo que é maravilhoso, tudo que é magnífico, esplendoroso que existe no universo. Podemos sim, aqueles que acreditam na palavra, que sim, é uma construção de o que nós chamamos de Deus. Às vezes, nós possamos estar chegando ao coração de pessoas que não acreditam que exista um Deus e que tudo no universo existe uma outra razão. E respeitamos muito esse posicionamento, refere a tudo isso. Mas cremos que há sim uma força muito maior que rege o universo, que nós chamamos de Deus. E para Ele damos toda a glória. Cada vez que olhamos à nossa volta, é revelado a todo instante a magnitude do Pai, desde os primórdios da humanidade, através das lições que nos foram deixadas pelos patriarcas, na época de Moisés. Quantos exemplos históricos nós temos relatados nas Escrituras,
a vinda do Messias, de Cristo. Em algumas regiões, alguns irmãos acreditam que ainda o Messias não veio para este mundo. E quem é cristão acredita muito nisso, de que sim, Jesus se fez carne, habitou entre nós, para nos deixar exemplos muito importantes para a humanidade. A partir de Jesus também observamos como a magnitude de Deus é transmitido e assim vem sendo de gerações a gerações, toda a bondade, todo o resplendor, assim como em outros exemplos, veio para estar conosco e na sua missão de 3 anos então apresentou coisas magníficas, sendo orientado por Deus, vindo para cumprir a sua missão. Nós, como seres limitados que somos, em nada podemos acrescentar a magnitude de Deus, porque Ele existe independentemente da nossa vontade ou de que possamos fazer algo diferente disso. Mas veja que nós, enquanto crentes da palavra, evangélicos, porque acreditamos no Evangelho, podemos sim dar honra ao Pai, podemos sim reconhecer o seu esplendor, declarar-nos, alegrarmos e refletirmos sobre todos os ensinamentos que nos foram deixados através dos tempos, porque Deus é digno e devemos sim, enquanto cristãos, dar honra ao Pai em tudo que pudermos em nossas vidas. Veja que em 2 situações que me recordo agora, que são dos anjos caídos e em relação a nós mesmos, são circunstâncias que Deus nos dá livre-arbítrio, Deus nos dá o poder de escolha. E veja que quando o ser humano age por si, muitas vezes não é para honrar ao Pai e aos seus ensinamentos, mas buscando evidenciar a si mesmo e a propósitos pessoais. Então, uma pergunta que vem à nossa mente, que é importante trazer em pauta, se nós estamos em um tempo de preparação para grandes coisas que hão de surgir no mundo, nas nossas vidas, como nós podemos estar de acordo com os ensinamentos que nos foram deixados para dar honra e glória a todos que estiveram com a gente. Veja que a criação cumpre o seu propósito, nada é em vão. Nossas vidas, que as nossas vidas também não sejam uma passagem neste mundo sem sentido. Que nós possamos sim, pessoas, estabelecermos um sentido para as nossas vidas, encontrarmos os nossos propósitos, nos adequarmos ao que nos traz paz, tranquilidade e promessa de vitória. Dar honra ao Pai é podermos cumprir com realizações, com missões, em tudo que pudermos alcançar através das nossas próprias vidas. Sermos instrumento, assim como Jesus se apresentou para a gente. Veja que todo cristão tem por objetivo assemelhar-se a Cristo, porque iguais dificilmente nos tornaremos. Mas com base em tudo que nos foi deixado de ensinamentos pelo Messias, através dos registros das Escrituras, nós, como cristãos, vivemos nessa constante busca de entendimento, de adequarmos a nossa existência, o nosso ser, o nosso agir e os nossos propósitos enquanto partes deste mundo, enquanto pessoas que fazem parte de uma sociedade que interage com o mundo e com os demais. E veja que Jesus não se
omitiu a tudo isso. Muito pelo contrário, enfrentou grandes tribulações. Ao expor os seus pensamentos, teve que agir de forma muito ponderada, utilizou metáforas do dia a dia para expor o que ele veio fazer, orientar. E veja que a missão de Cristo durou apenas 3 anos, mesmo tendo todo esse cuidado, o receio que os demais tinham do poder de Cristo e da palavra de Deus na vida das pessoas. É muito interessante a gente observar isso. Por que eliminar alguém sem importância? Por que querer que Jesus fosse eliminado na época, fosse calado, se o que ele estava dizendo não tinha importância, se as suas palavras não fossem capazes de realmente mudar a mente e o coração das pessoas? Muitas vezes o Estado, outras vezes os governos provisórios que estão no poder buscam essa doutrinação do povo referente a determinadas coisas, entendimentos, e sempre que surge alguém falando algo contrário a tudo isso, pense como um revolucionário, alguém que deve ser desacreditado, tentam ferir a sua credibilidade quando não conseguem, porque Jesus realmente fez coisas magníficas na sua época. Então, eliminar o problema acaba sendo uma solução provisória para aqueles que querem poder. Mas veja que o trabalho de Jesus, enquanto esteve entre nós, foi tão gigante, atingiu o coração das pessoas, mudou vida, levou esperança, que nós estamos até hoje em busca dessa essência das palavras de Cristo e ainda estamos sofrendo perseguições, irmãozinhos que se encontram em algumas regiões por aí ainda estão sendo calados, perseguidos, eliminados, se é que vocês entendem, porque realmente a palavra de Deus na vida do ser humano, das pessoas, ela tem poder. Meus irmãos, quando nós estamos fragilizados, subjugados nessa vida, desacreditados, sem credibilidade, sem esperança no futuro, a palavra de esperança, de misericórdia, de bondade, de justiça, nas quais nós buscamos orientação e consolo para os nossos dias, ela vem de Deus. E isso realmente causa estranhamento para algumas pessoas, principalmente aquelas que buscam subjugar os outros, fazer com que os outros se sintam fracos para que eles possam se sentir fortes, não é mesmo? Façam com que pessoas desacreditem em si mesmas para que elas possam ocupar status de poder, como se o sol não nascesse para todos, como se Deus todos os dias não colocasse o sol sob a cabeça dos bons e dos maus. Toda essa luz, esse recomeçar do dia, essa nova chance que temos todos os dias, vem para todos nós, inclusive para você que possa estar se sentindo desanimado, fragilizado, sem esperança, como se não houvesse um caminho de vitória para a sua vida. Veja que há. Todos os dias Deus nos proporciona um novo recomeço. Basta que nós possamos estar conectados com o Pai, conectados com essa energia superior que é de Deus, esse religare que muitos irmãozinhos chamam de religião. Outros não precisam fazer parte de nenhuma religião específica porque buscam
a Deus e aos ensinamentos de Cristo por si mesmas. Mas veja que ir em busca de tudo isso, podem ter certeza, segredo que muitos querem realmente que não seja revelado ao coração das pessoas. Isso para tornar aqueles que o sistema entende como sendo desnecessários, não tenham força para lutar pelos seus objetivos, estabelecer os seus propósitos, porque não é interesse daqueles que já detêm o poder. Nós podemos dar honra ao Pai através das nossas vidas, nos tornando instrumentos da sua glória, dos seus ensinamentos, quando nós adoramos, em que Jesus vem para nos certificar que 2 mandamentos são muito importantes nas nossas vidas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É humano que nós não venhamos a querer coisas que não sejam boas para as nossas vidas, na grande maioria é assim que funciona. Então, quando a palavra nos informa que devemos amar ao próximo como a si mesmos, é que nós devemos ter compreensão de que tudo que nós queremos de bom para as nossas vidas, nós então também possamos fazer com que, no que dependa da gente, aconteça na vida das outras pessoas, dos nossos irmãos, amando as outras pessoas, assim como o Pai, nos registros que temos, não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, a sua palavra, o seu trabalho missionário se estendeu e se estende até hoje a todos nós, independentemente do que já tenhamos realizado nas nossas vidas, dos nossos equívocos enquanto seres humanos, dos nossos erros, das nossas falhas, dos momentos em que achamos que não podemos. Tudo que envolve a mente humana e o coração, a palavra nos informa que somos acolhidos, que somos sustentados, dignificados pelo Pai para a honra dele, que nos quer e nos apresentou promessas através das Escrituras de vitória. Quem já teve acesso à palavra de capa a capa sabe o final dessa história. Quem está ao lado do que é dito através das orientações do Pai, posteriormente do Filho que veio para ratificar tudo isso, nós sim seremos vencedores. Passaremos por muitas tribulações, meus irmãos. Por isso há um tempo de preparação para nós enquanto cristãos, para que realmente estejamos preparados, porque as tribulações vêm e vêm forte na vida pessoal, na vida de cada um, também de todos, porque fizemos parte de um sistema, fizemos parte de um mundo que, conforme nós vamos observando, às vezes há grandes evoluções em muitas áreas da humanidade, mas a essência do ser humano, quando é confrontado nas suas dores, ainda é muito complicado. Mas nós honramos a todo o sacrifício que nos foi dedicado quando nós buscamos ser semelhantes a Cristo. O que quer dizer isso, Eugênio? Que nós podemos ser Cristos? Muito bem, existem passagens da Bíblia que falam isso. Mas veja, eu pessoalmente compreendo que o fato de nós, pessoas limitadas que somos, frágeis, instáveis, porque imutável é apenas a palavra de Deus, nós mudamos, nós vamos, graças ao Pai, buscando melhoria. E quando nós
estamos nessa busca, que damos o primeiro passo, que decidimos entrar em contato com o que há de maior e mais bacana no mundo e no universo, e é realmente termos um rumo para as nossas vidas, nós vamos então nos edificando na palavra, desenvolvendo a nossa fé, o nosso caráter, e isso nos aproxima do Pai e traz Deus para as nossas vidas. E buscarmos nos assemelhar ao que Cristo nos deixou como exemplo para a humanidade é algo que nos beneficia, embora as pessoas às vezes não tenham a mesma opinião, mas eu vejo dessa forma, nos beneficiam positivamente nas nossas vidas. Que a gente compreende que sim, somos falhos em muitas coisas, mas somos seres capazes de nos aperfeiçoarmos. E isso é muito importante quando temos esperança de melhoria, de um futuro cada vez mais digno para as nossas vidas e como exemplo para aquelas pessoas que nós mais amamos e também aquelas que precisam do nosso amor. Damos glória, damos honra a tudo que nos foi deixado como herança intelectual, espiritual, que nos ajuda nessa caminhada, quando podemos e decidimos falar sobre tudo isso às outras pessoas, porque muitas vezes algumas pessoas não conhecem esse Deus, outras conhecem, sabem sobre este Deus, outros acreditam que exista um Deus como se ele estivesse lá. Eu sei que ele existe, mas falta algo que é trazê-lo para as suas vidas e viver um evangelho vivo, que são os ensinamentos do Pai. É como se você fosse realizar algum trabalho e tivesse um guia, um passo a passo para que aquilo desse certo. Esse passo a passo, esse roteiro de sucesso, eu creio muito que seja realmente todos os ensinamentos que o Pai e Cristo nos deixaram no que se refere à convivência, no que se refere ao mundo como um todo, à sociedade, aos governos. Veja que Jesus, quando foi confrontado, e assim buscaram fazê-lo o tempo todo, chegam a ele e perguntam sobre impostos e tudo, querendo colocá-lo contra o governo. Então Cristo diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que para a época essa forma de expressão é algo que é muito bacana, que muitas pessoas nos dias de hoje não têm, que sempre estão se impondo em relação às coisas de uma forma bem diferentinha e causando problemas tanto para as suas vidas quanto para as vidas daqueles que fazem e abraçam uma causa. Então veja que Cristo, mesmo agindo com bom senso, com retidão, com inteligência, com sabedoria, na verdade, mesmo assim não foi poupado pelo sistema. Mas nós podemos honrar todo o sacrifício que nos foi despendido a partir do momento que podemos falar sobre tudo isso, e assim decidimos falar sobre tudo isso para as outras pessoas, para que desperte no coração dos nossos irmãos que existe sim algo muito maior, que existe promessa, meu irmão, para a sua vida, e é vitória. Veja que em tudo que nós decidimos para os nossos dias, a gente, mesmo que de forma involuntária, estabelecemos a quem. O que você quer dizer com isso, Eugênio? Você normalmente faz algo na sua vida por alguém. Você busca ser um ser humano melhor por você e por outras pessoas. Muitas vezes
quem tem filhos pelos seus filhos, quem convive e participa de grandes projetos sociais, que faz parte de uma comunidade específica para a melhoria de si e também daqueles que compartilham disso. E veja que definir estas coisas na vida é muito importante a partir do momento que nós precisamos saber por quem, para quem, pelo quê, o que nos move e faz com que a gente todos os dias decida recomeçar uma nova jornada, enfrentar as dificuldades, as dores, muitas vezes alguns irmãozinhos com problemas de saúde, problemas econômicos, dificuldades, e isso transforma este ser humano em alguém muito forte. Podemos chamar, e assim chamamos entre os cristãos, aquele irmão tem uma fé inabalável. Veja o que está passando aquele irmão e mesmo assim ele não desiste. Que bom que toda essa motivação e todo esse entusiasmo e tudo isso que deveria te tornar fraco, todo este fardo, com esta fé, com esta crença em Deus e em Cristo, te torna mais forte, meu irmão. Isso é motivo de honra ao Pai também, que nos instrui com a sua palavra, com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, em que somos protegidos, resguardados, orientados pelo melhor caminho. Existir apenas por existir tornaria a nossa vida realmente sem qualquer sentido. Estaríamos caminhando sem uma direção, e todo aquele que não sabe aonde vai, por que vai, qual o sentido disso, qualquer lugar serve. E nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos abençoados para andar de qualquer forma, não é mesmo? Nós sabemos sim onde queremos chegar, nós temos isso determinado, e todos aqueles que ainda não têm precisam, sendo do entendimento, né? Que queiram se encontrar e encontrar os propósitos da sua vida, precisam então se conectar a tudo de mais sagrado, abençoado que nós temos à mão, de ensinamentos, de exemplos de vida. Aí muitas pessoas dizem: Eugênia, mas o que o exemplo de Jó, por exemplo, né, não serve nos dias de hoje? Por que histórias pontuais, que às vezes são alguns, um capítulo ou poucos capítulos, né? O que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? Por que eu tenho que ler isso? Por que eu tenho... Para que possamos compreender como agiram essas pessoas, porque nada é em vão, tudo há um propósito. E não há nada, meus irmãos, não há nada melhor do que o exemplo. Diante de determinadas circunstâncias na humanidade, situações e pessoas, irmãos se levantaram por um propósito, agiram de determinada forma para um propósito, e que isso nos sirva de exemplo, que tenhamos a paciência que Jó teve quando enfrentou as dificuldades, que tenhamos a resiliência que Jó teve quando perdeu toda a sua família, que tenhamos uma fé inabalável que fez com que Jó jamais atribuísse tudo o que estava passando a Deus. Jamais ele renegou a Deus. Mesmo sendo influenciado pela sua esposa, que lhe disse: por que você não veja o que está passando, Jó? Por que você não abandona esse Deus e morre? Porque a morte parecia realmente algo muito interessante, né? Diante do sofrimento daquele irmão que a princípio parecia não ter mais solução para a sua vida. E tudo que levou à motivação disso, que foi a influência do maligno, que então se estabelece em um desafio
Ah, mas Jó é reto, justo, bom, porque a vida dele é muito boa. Toca na vida de Jó, faz com que ele venha a perder pessoas que ama. Era um dos homens mais ricos da cidade de Oz na época, e faça ele perder tudo que ele tem para ver se ele não abandona Deus e essa crença e essa fé que movia multidões como exemplo, né, na época. Então tudo é permitido para que Jó, tudo é permitido na vida de Jó. E veja que na nossa vida muitas coisas se estabelecem para que tenhamos realmente o fortalecimento do nosso caráter e da nossa fé. Então são exemplos nas nossas vidas que nos traz esperança, que podemos sim sobreviver. Veja que Cristo, quando esteve entre nós, veio com uma missão muito difícil, com o intuito de realmente abrir os olhos dos irmãos que estavam sofrendo por um sistema deturpado, corrupto e afastado da palavra. Jesus, então, em missão, se propõe a cumprir os propósitos que Deus tinha para todos nós. Quem de nós nos proporíamos a sacrificar a própria vida por quem não conhece? Muitas vezes as pessoas não fazem o mínimo por aqueles que conhecem, ou que muitas vezes não iria fazer uma diferença tão grande nas suas vidas, mas vão lá e não fazem algo. E veja tudo que o Messias, enquanto esteve entre nós, se propôs que circunstâncias, sofrimentos, tribulações, perseguições ocorressem na sua vida, em nome daquele que criou todas as coisas, o dono do tempo, que nos vem propor um tempo de preparação e não é de hoje. Que nós fiquemos atentos aos sinais de que mudanças vêm ocorrendo de forma bem rápida, né? Mudanças rápidas nas nossas vidas, e muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. Não enxergam mudanças significativas que estamos tendo, que parecia há algum tempo atrás que era algo que demoraria para acontecer, mas já está acontecendo. Algo que parecia tão conspiratório, tão longe da realidade, simplesmente se fez. E a palavra de Deus vem nos alertar referente a isso, para que não sejamos atribulados nessas circunstâncias, que estejamos preparados, porque é claro, e assim como aconteceu com Cristo, que se levantou para levar uma palavra aos irmãos da época, veja que o sistema se levanta e elimina esse irmão, tentando calar toda a verdade. Mas como é a luz do mundo, da verdade, o caminho, até hoje, através de gerações nos são passados esses ensinamentos. E a humanidade continua no seu curso, e nós vemos, e aquele que busca o entendimento e estuda a respeito disso, sabe que circunstâncias muito complicadinhas vão de surgir, que imaginava eu demoraria, pensei que não iria ver isso acontecer, e já vi algumas coisas que não esperava que acontecesse por hora, né? Então, que estejamos preparados sim, fortalecidos na nossa fé, que possamos receber todas as dificuldades que vêm na nossa vida como ensinamento, para nos tornarmos pessoas mais resilientes, preparadas, focadas, direto ao alvo, não é mesmo? E quem sabe, quem já leu essa história, que muitas pessoas dizem estar desatualizada, precisando de uma atualização, mas veja que quem acompanha as escrituras e busca o seu estudo no dia a dia, enxerga que parece que estamos lendo o jornal de amanhã.
circunstâncias que nós não esperaríamos estar vivendo nessa vida e nós estamos vendo acontecer. Porque só o que não muda realmente é a palavra de Deus, a sua promessa, o seu compromisso, a sua verdade. Isso é imutável através das gerações, mas o ser humano muda. Há épocas em que encontramos uma paz, um equilíbrio na humanidade e outras que algo se levanta de uma forma extraordinária para abalar a estrutura. Buscamos uma construção muito bacana. Lembro eu que antes do episódio que fomos acometidos para uma restrição forçada, 2020, 21, 22, veja que nós, enquanto humanidade, nos encontrávamos bem cansados. Eu me lembro bem dessa época que estávamos bem cansados com a rotina e de repente nos vimos parados, enclausurados, precisando respeitar por uma questão de saúde pública questões que nós não imaginávamos viver e víamos nos livros acontecendo. Em determinada época aconteceu, né? Determinada época aconteceu pandemias, foram dizimadas uma população de tantas pessoas, milhões de pessoas, e a gente estudava isso em livros de história, meus irmãos. E essa geração aí pôde presenciar algo bem interessante relacionado a questões que ainda anseiam muitas revelações dos motivos pelas quais tivemos irmãos acometidos em circunstâncias duvidosas, irmãos que tiveram que deixar suas vidas profissionais, tiveram realmente a realidade alterada repentinamente. E veja que enfrentamos também problemas emocionais, problemas gigantes relacionados a essa área, porque realmente vivíamos em um momento que não esperávamos que isso pudesse acontecer. Então vejo o quanto é importante, e tudo fica como um alerta, que de um momento para o outro, a qualquer momento, podemos sim estarmos em um momento de tribulação, porque a palavra nos afirma: haverá um momento de grande tribulação, de levante de nações, de muitas coisas às quais seremos submetidos e forçados, e teremos sim que estar prontos para resistir, nos mantermos bem, em segurança, focados, sabendo que realmente todas essas coisas já estão previstas e informadas e devidamente catalogadas, como se diz, né? Para a nossa orientação. E vemos hoje em dia pessoas que vivem no mundo sem ter ciência de tudo isso e são realmente confrontados de uma maneira um pouco mais pesada quando se vê em circunstâncias que não imaginavam que poderia acontecer. Vivemos em um tempo já longa data de preparação e é chegada a hora. Trabalhadores de última hora, irmãos de palavra, queridos de missão, de frentes missionárias, vamos sim promover um levante que há mais de 2000 anos Cristo retorna para dizer aos seus apóstolos as suas últimas palavras, e ele não voltou para dizer qualquer coisa. Ele vem para propor o ide a todas as nações para o levante do Evangelho, que é o que nos sustenta, que nos deixa de pé, que é capaz de nos mantermos vivos, meus irmãos. É uma questão de sobrevivência física, mental, estrutural de nós enquanto seres humanos, da família e da sociedade. Ok, meus queridos? Então fica esse convite sempre para vocês, para que estejamos juntos nessa preparação
esse é um momento que resolvemos sim, a ONTV, estar conectada com você, tendo um alcance muito bacana no Brasil para levar essa mensagem. E que se ela chegou até você, você foi convocado por algo muito maior para estar aqui conosco, ouvindo essa palavra, meu irmão. Faça dentro das tuas forças. Busque força na palavra de Deus, mantenha-se conectado em oração pelas nações, em oração pelo nosso país, para que tenhamos um povo forte, valente, que saiba quais são os seus direitos enquanto cidadãos, para que compreendam o poder que tem, o poder da palavra de Deus quando sai da nossa boca e chega ao coração das pessoas, principalmente dos irmãozinhos que precisam disso, precisam muito do nosso amor. Seremos sim perseguidos, descredibilizados, ironizados por aqueles que não sabem o que fazem, por aqueles que não têm entendimento do que estamos passando e do que há por vir, porque não sendo da culpa de muitos, mas simplesmente porque nunca tiveram uma Bíblia aberta na mesa da sua casa. Se você é pai, se você é uma pessoa que tem influência, meu irmão, principalmente sobre aquelas pessoas que você ama, leve uma Bíblia para a sua casa, deixe à disposição, ao alcance daquelas pessoas que você ama, leve a palavra de Deus. Muitas vezes somos constrangidos a isso, mas que possamos levar o entendimento que vamos tendo aos poucos, até sem mencionarmos a fonte. Mas através do nosso exemplo, do nosso agir, do nosso reagir em relação às circunstâncias e às pessoas, que quando as pessoas despertem e digam que bacana isso que você fez, você então, quando solicitado em relação que você sabe por quem age e de que forma age as ações que te levam a proceder de determinada forma, você possa dizer: é mesmo, meu irmão? Graças a Deus. Sabe? Uma palavra que as pessoas possam vir a querer desenvolver em si o entendimento do que lhes manterão em segurança, levando uma vida digna, em paz, que não sejam acometidos pela ansiedade, por todos esses distúrbios que realmente a sociedade nos impõe devido a tudo que a gente vê e acontece, mas que tenham sim em si e possam estender às outras pessoas uma mão amiga nesses momentos que já passamos, que muitas pessoas foram muito sábias nesses momentos, outras nem tanto, mas que se a palavra é a verdade, a luz e o caminho que nós devemos estar atentos, grandes coisas estão por vir e nós como cristãos somos muito fortes. Estamos unidos, onde quer que você esteja nos assistindo, saiba que estamos aqui em espírito e verdade para trazer uma palavra e cumprir a nossa missão. Agradecemos a todos pela participação, tempo de preparação. Vamos juntos. Até a próxima na ONTV. Você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando
é Deus te preparando. E essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para